Well, hello my darling friends and welcome back to Teacher Thaís. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto que confunde muito as pessoas, que são as preposições de tempo. As preposições de tempo, elas podem ser in, on ou at. E elas também são preposições de lugar, mas na aula de hoje a gente vai focar então time prepositions, o uso delas para falar sobre tempo. Ok? So, pra quem ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o teu joinha. Além disso, deixa nos comentários algum assunto do inglês que tu acha extremamente difícil, que eu vou te ajudar a descomplicar. Ok, so now let's go to the class. Agora vamos começar pelo in. A preposição in, ela é a mais geral, ou seja, a gente vai usar para períodos mais longos, como por exemplo, in the past, no passado. É um período um pouco mais abrangente, né? Muita coisa aconteceu no passado. O passado pode ser algo que aconteceu ontem, pode ser algo que aconteceu há 50 anos. Então, um long period, um período longo, in the past. A gente vai usar o in também quando a próxima palavra for um século. A century. For example, in the 20th century. No século 20. A gente também vai usar o in quando a gente vai falar sobre décadas. In the 80s, nos anos 80, por exemplo. A gente vai usar o in quando a gente quer falar sobre anos sem estar a data completa. Quando tiver apenas o ano, a gente vai usar o in ou in 2012. A gente também vai usar o in quando a gente estiver usando os meses sozinhos, in August. My birthday is in August. O meu aniversário é in August, em agosto. A gente também vai usar o in para falar sobre partes do dia, mas com exceção da noite. A noite é o único que a gente não vai usar a preposição in. Fica até o fim do vídeo para te descobrir qual vai ser a preposição que a gente vai usar para falar sobre night. Então, in the morning. A gente usa o in para falar até sobre madrugada, in the dawn. E o último caso que a gente vai usar o in é para falar sobre as estações do ano. In the summer, for example. No verão. Já o on a gente vai usar para falar sobre datas, sobre dias e sobre partes do dia mais específicas. Então, quando a gente fala sobre datas, é por exemplo, on Easter, na Páscoa. Só que nesse caso, a gente está falando especificamente do domingo de Páscoa. Nesse caso, esse ano, March 31st. On March 31st, que também é uma data mais completa. On September 9th. Então, no dia 9 de setembro é uma data bem específica. Na Páscoa é exatamente o dia da Páscoa. Quando eu falar on my birthday, é exatamente o dia do meu aniversário. No meu caso, on August 28th. Dia 28 de agosto. Deixa nos comentários o dia do teu aniversário. Além disso, a gente também vai usar o on para se referir a dias da semana. On Sunday, no caso, no domingo. Ou também on the weekend, no fim de semana. Saturday e Sunday. On the weekend. Também pode aparecer at the weekend. O at é mais usado no inglês britânico, enquanto o on é mais utilizado no inglês americano. Então, os dois estão corretos. E também, então, para partes do dia mais específicas, como, por exemplo, on Monday morning, na segunda-feira de manhã. E, nesse caso, da parte do dia mais específica, a gente também vai utilizar o on para falar sobre night. On Friday night. E agora a última preposição de tempo, o at. Tu percebeu que a gente foi afunilando? A gente começou pelo in, que é o mais geral. Depois a gente foi pro on, que é um pouquinho mais específico. E agora a gente vai ver o at, que é um momento extremamente específico. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma hora exata. At 9 a.m., às 9 da manhã. At midday, de meio-dia. Midday é a expressão que a gente usa para falar de meio-dia. A gente também vai usar o at para falar sobre as horas das refeições. At lunch, no almoço. At dinner time, na hora da janta. A gente vai usar o at para falar sobre feriados quando a gente está falando do período de feriado. Por exemplo, no caso aqui, at Christmas,
pega o dia 24 e 25 de dezembro, porque é a época do Natal. Se tu ouve alguém falando at Christmas, é todo o período do Natal, não é apenas no dia 25 de dezembro. No caso, se a pessoa disser on Christmas Day, é apenas no dia 25 de dezembro. A gente também vai usar o at para falar sobre expressões, como por exemplo, at the moment, agora nesse momento. E para usar para falar de noite, at night. Para quem tem um pouco mais de 20 anos vai se lembrar de que antigamente no canal Nickelodeon tinha um programa que se chamava Nick at Night e ele se escrevia dessa forma aqui, porque o arroba também é chamado de at em inglês. Se tu gostou da aula de hoje, não esquece de deixar teu joinha, envia para os teus amigos e deixa nos comentários algum tópico que tu quer que a Teacher Thaís descomplique para ti. Se tu quiser agendar uma aula experimental comigo, deixa nos comentários desse vídeo que eu te chamo e eu entro em contato pra gente agendar nossa aula. Kisses, bye bye!